A grande mídia, quer dizer, ela tem tem uma trajetória já que tem muita ligação, né, com os grandes proprietários de terra, com os latifundiários, né, historicamente. Quer dizer, então isso leva a um posicionamento. Quer dizer, talvez eu possa dizer que não há uma intencionalidade de criminalizar o movimento, mas na prática isso acaba acontecendo. Né, porque, né, quer dizer, na verdade, a grande mídia ela faz parte de uma categoria, né, que são as categorias dos proprietários dos meios de produção. Né, quer dizer, então, naturalmente, quer dizer, vai defender a opinião dos proprietários dos meios de produção. Né. A novela Rei do Gado, que está sendo reprisada novamente, né, quer dizer, na verdade é importante explicar, na verdade, ela é nos dois contextos. Né. Quer dizer, na época, né, que inclusive divulgou muito a questão da reforma agrária e acabou também divulgando muito o MST e acabou criando um debate na sociedade sobre a questão da terra no Brasil, né, ela estava dentro de um contexto, né, de que o Brasil enfrentava uma crise, né, na agricultura, né, e o Brasil, né, quer dizer, havia muitos latifúndios improdutivos, né, os chamados latifúndios atrasados, né. Então, naquele período, quer dizer, a novela ela trouxe o debate da necessidade do Brasil rever, né, o modelo de desenvolvimento no campo. Ou seja, nós teríamos naquele período duas opções, né, ou fazer um processo de modernização da agricultura capitalista, né, a partir de um modelo de desenvolvimento no campo, né, consequentemente, né, criar as condições para que os latifúndios se tornassem produtivos, né, ou a gente faria a reforma agrária, né, como era a luta do MST, a luta do Sem Terra naquele período, e muitos setores da sociedade, inclusive, defendiam a reforma agrária. Então, a novela, naquele período, ela trouxe à tona esse debate na sociedade. Quer dizer, ou moderniza a agricultura capitalista, a do latifúndio, ou faria uma reforma agrária. Na verdade, isso, né, fez com que, né, chamasse a atenção, inclusive, dos latifundiários, né, para que eles fizessem, então, parcerias, né, com as grandes empresas capitalistas da agricultura, né, inclusive com o capital financeiro, para modernizar essas propriedades, torná-las produtivas, consequentemente, desenvolver o chamado agronegócio. Então, na verdade, ela cumpriu dois papéis, quer dizer, ela divulgou a necessidade e a importância da reforma agrária, ela divulgou o MST, quer dizer, a importância, a valorização do MST enquanto movimento social, mas, no entanto, ela acabou beneficiando a agricultura capitalista, porque a partir daí é que se modernizou a agricultura e a partir daí que se implementou o chamado agronegócio hoje, que é uma agricultura moderna, a exportação de commodities, né? No contexto atual, quer dizer, a novela ela, quer dizer, é mais uma novela, que ela não tem nenhuma influência, né, quer dizer, ela não chama atenção da questão mais, né, da questão da reforma agrária e nem do movimento, quer dizer, então, né, ela foi importante para os dois lados naquele contexto, né. Hoje ela já não cumpre mais esse efeito. Os meios de comunicação privados, né, quer dizer, principalmente da grande mídia, como eu já disse, quer dizer, eles estão muito vinculados a uma categoria, né, quer dizer, eles, né, quer dizer, são empresas o qual vão defender os donos da empresa, né? Quer dizer, então, quer dizer, na verdade, quer dizer, a grande mídia, né, ela cumpre esse papel, quer dizer, ela cumpre o papel de defender o interesse de uma categoria, que é a categoria dos proprietários dos meios de produção, que é os donos do capital, né? Quer dizer, consequentemente, há um processo de desqualificação, né, dos movimentos sociais, da luta de classe em si, né? Quer dizer, desvaloriza a luta de classe na medida que você privilegia, né, quer dizer, o patrão, privilegia o capital, né? As empresas estatais, quer dizer, elas não têm esse comprometimento, né? Quer dizer, embora, né, quer dizer, também, quer dizer, na verdade, nós temos toda uma cultura, né, de que os meios de comunicação devem defender a propriedade privada, devem defender o capital, né? Quer dizer, isso já está meio impregnado culturalmente nesse setor da sociedade, né? Então, né, nós podemos definir em dois patamares, quer dizer, as empresas, os meios de comunicação privada, elas têm uma posição muito mais clara em defesa, né, do capital, né? Consequentemente, né, isso acaba desqualificando e até criminalizando os movimentos sociais e, inclusive, a luta de classe, né? As empresas estatais, elas fazem isso com menos intensidade,
né, embora existe uma cultura, né, de que o capital, a propriedade privada tem um valor maior na sociedade, né? Os meios de comunicação de massa no Brasil, eles cumprem um papel fundamental, historicamente e principalmente atualmente, né? Eu viria esses espaços com muita importância, embora a minha avaliação hoje, que principalmente as empresas privadas, de que esses espaços são espaços mercantis. Eles existem, né, muito mais no sentido de fazer propaganda de algum tipo de mercadoria, né? Quer dizer, eu assisto alguns programas, né, como por exemplo o Globo Rural, então a maior parte do tempo é fazendo propaganda de algum tipo de mercadoria vinculada à questão do negócio agrícola, né? Ele não está planejado para beneficiar o agricultor, muito menos os agricultores camponeses, né? Quer dizer, então, eu acharia interessante que a gente pudesse ter, né, programas com essa intencionalidade, com esse objetivo, muito menos comercial e muito mais de caráter social, né? Que de fato ele tivesse um caráter de divulgar o papel, por exemplo, que cumpre a agricultura familiar na produção de alimento no Brasil hoje. Todo mundo sabe que a agricultura familiar produz 70% do alimento que a gente consome no Brasil. No entanto, isso não é divulgado na sociedade, né? A sociedade não sabe disso, as pessoas não sabem disso, né? A sociedade, por exemplo, não sabe hoje que nós somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Quer dizer, então, os meios de comunicação não cumprem esse papel de passar as informações verdadeiras, reais para a população, né? Quer dizer, para a sociedade como um todo, né? Quer dizer, então, acho que seria importante, por exemplo, que a gente tivesse espaço que falasse dos problemas que os agrotóxicos trazem para o Brasil. Somos o maior consumidor de agrotóxicos. Os problemas que isso tem trazido para a saúde, para o meio ambiente, por exemplo, né? O alto consumo de agrotóxicos, né? Não fala, por exemplo, né, de como deveríamos produzir alimento, por exemplo, a partir da agricultura familiar, né? Então, acho que poderíamos pensar esses espaços numa perspectiva social. Essa questão do papel da mídia, né, quer dizer, dos meios de comunicação, está sempre em debate, né? Que, na verdade, a gente fala muito da necessidade de fazer uma reforma nos meios de comunicação no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que isso seria importante. Nessa perspectiva de que os meios de comunicação ele não ficasse só nessa perspectiva comercial, né, da mercantil, né, quer dizer, de vender mercadorias, né? Acho que a gente deveríamos ter espaços nessa perspectiva social, né, de que trouxesse, né, ou seja, cumprisse uma função social na sociedade, né, de passar as informações, né, desde da qualidade do alimento, né, da onde vem o alimento, enfim, quer dizer, por exemplo, né, falar um pouco o papel da reforma agrária, quer dizer, qual seria o papel da reforma agrária hoje no Brasil, né? Que seríamos, né, fazer com que a terra cumprisse a sua função social, fazer com que a produção de alimento também tivesse uma função social, né? Ou seja, a terra deveria ser um bem da natureza, né, que não deveria ser uma mercadoria, ser uma propriedade privada. Ela deveria estar cumprindo um papel para a sociedade, de produzir alimento, de gerar trabalho, de gerar renda para os trabalhadores, né, de contribuir inclusive com o meio ambiente. Quer dizer, são funções, né, que os bens da natureza deveriam cumprir, essa função social, né? Então, né, quer dizer, na verdade, seria interessante, né, que nós tivéssemos meios de comunicação, tivesse espaço na mídia, que isso fosse divulgado, né? A grande verdade é que isso acaba sendo escondido da conjunta da sociedade. A opinião pública não sabe, por exemplo, a diferença entre o agronegócio e a agricultura familiar. Não sabe a diferença entre a agricultura capitalista e a agricultura camponesa, né? Quer dizer, não sabe o que o agronegócio traz para o meio ambiente, para a saúde da população, do ponto de vista dos prejuízos que traz, né? E os benefícios que a produção camponesa pode trazer para a sociedade, né? Quer dizer, na medida que vai produzir um alimento de qualidade, na medida que vai preservar o meio ambiente, vai ter uma relação com a terra, com a natureza diferente, né? No sentido de preservar aquilo, né? Então, isso, né, deveríamos ter espaços de divulgação, espaços de debate, né, que acaba não sendo cumprido, ou seja, fica muito nessa função mercantilista, né, muito em função de fazer propaganda da mercadoria, como faz propaganda da exportação de commodities, né? Nós somos, né, aí propagandeados como
os maiores entre os maiores exportadores de soja, entre os maiores exportadores de carne de gado, quer dizer, só que não traz em debate, né, a informação ela vem como só um benefício econômico, isso está trazendo um benefício para a economia do país, mas não traz os problemas ambientais, sociais e saúde que traz para a população brasileira. Quer dizer, se você for colocar isso em comparação, você vai ver que nós temos mais prejuízo, né, do que ganhamos com isso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista, inclusive, da saúde das pessoas, né? Então, acho que é um debate que a sociedade brasileira está aquém. Quer dizer, não temos hoje meios de comunicação, não temos veículo de comunicação, não temos espaço na sociedade que faça esse debate, que faça esse contraponto com essa mídia, essa chamada mídia burguesa, né, que trabalha só na lógica de vender mercadoria, né? Os meios de comunicação, a mídia, né, quer dizer, ela de fato não divulga o papel do movimento social no campo hoje, né, quer dizer, e essa forma que é colocado como que, né, o movimento, ao fazer uma ocupação de terra, é caracterizado como a invasão de uma propriedade privada, é equivocada. Quer dizer, não basta isso, não basta se dizer isso, tem contextos, né, tem contextos que deveriam ser explicados, né, e principalmente o papel do movimento social no campo, né? Porque o movimento social, a luta pela reforma agrária, a luta pela terra, está relacionado, primeiro, né, com uma demanda histórica da sociedade brasileira, principalmente da classe trabalhadora. Quer dizer, o MST não faz a luta pela terra e pela reforma agrária por um interesse unicamente próprio. É claro que, ao fazer a luta pela terra, nós queremos resolver um problema do sem terra, que é ter terra, ter trabalho e ter renda, é isso. Mas também vai para além disso, quer dizer, os compromissos da reforma agrária são compromissos econômicos, sociais, né, culturais, ambientais, quer dizer, um contexto bem mais amplo do que resolver o problema só da família de sem terra, porque é um pouco isso que é colocado, quer dizer, como se, né, a propriedade da terra na mão da grande empresa beneficia a sociedade. Aqui, né, ser questionado aquilo, né, seria um prejuízo para a sociedade. Isso é equivocado, isso não é verdade, né, quer dizer, é uma falsa informação. Por quê? Porque o debate da reforma agrária é muito mais amplo, né, e a sociedade, ao entender isso, ao ter essa informação, ia se posicionar corretamente. Por quê? Porque a reforma agrária, ela é de interesse do conjunto da sociedade. Ela não é um projeto só de interesse dos camponeses, dos trabalhadores sem terra. É de interesse do conjunto da sociedade. Por quê? Porque nós estamos discutindo modelo de desenvolvimento, nós estamos discutindo qualidade de produção de alimentos, nós estamos discutindo, né, questão da meio ambiente, né? Nós estamos discutindo, inclusive, problemas urbanos, porque na medida que os trabalhadores têm a oportunidade de viver no campo, consequentemente, você vai diminuir essa população urbana muito grande que a gente tem hoje. Quer dizer, a população brasileira hoje vive nos meios urbanos, então isso são problemas econômicos, sociais, inclusive de violência, porque as pessoas vivem na cidade, não têm emprego, não têm comida, não têm assistência social nenhuma, né? Então, a reforma agrária, ela traria esses benefícios, o benefício da produção de alimento, do meio ambiente, da qualidade de saúde, mas também do ponto de vista econômico e social, porque vai gerar emprego e trabalho no campo, consequentemente vai tirar pessoas da cidade e levar para o campo. Estou dizendo isso para dizer, isso seria um papel importante, né, que a mídia, os meios de comunicação poderiam trazer esse debate pedagógico, né? Acho que é importante a gente pensar, né, em informação numa perspectiva pedagógica. Ou seja, nós temos duas concepções de informação. Nós temos uma informação na perspectiva de uma mercadoria, quer dizer, eu só faço aquilo só para ganhar dinheiro, né, só para acumular capital, né, para vender uma mercadoria, ou eu faço aquilo numa perspectiva social, né, quer dizer, que eu estou trazendo isso para beneficiar, estou trazendo uma informação correta para beneficiar o conjunto da sociedade. Então, acho que isso que seria interessante, né? Bom, nesse contexto, é claro que os movimentos sociais que faz a luta pela terra, que questiona a propriedade privada, que questiona esse modelo de desenvolvimento, né, acaba enfrentando essa desqualificação, essa espécie de incriminalização por parte dos meios de comunicação. Quer dizer, infelizmente.